Marco, Ângela e Mariana, olha, grato por estarem aqui hoje, vamos fazer esta jornada juntos. Eu tenho aqui Marco, eu posso partilhar ecrã? Sim. Vou fazer aqui um pequeno wake-up, né? Que é e até um bocado contextualizar um pouco. Eu vou agora, então, quando eu tiver visto. Esta sessão de hoje vai estar a ancorar e considerar que nós já trabalhamos em três níveis de trabalho, ou seja, qualquer desenvolvimento ocorre ao nível individual, ocorre ao nível da equipa ou da organização e depois do território ou do sistema em que nós estamos a trabalhar. Já Gil, vi, já Marco? podes. Yeah. Share screen. Grato, Marco. Gil, peço para partilhares o contexto em que estamos, Innovations for the Future Resourcing Sessions, e Grato, para o propósito, isso, grato. grato. Mas isto aqui grato, Marco. Isto são sessões que eu e o Marco estamos a ancorar para apoiar o movimento das iniciativas em Portugal que estão a querer transformar, a regenerar-se, criar culturas regenerativas e responsáveis e que têm projetos no campo. E, portanto, isto foi um movimento que também o Marco lançou há algum tempo atrás e que hoje tem dezenas de pessoas e de projetos em todo o Portugal e cujo objetivo foi juntar estas pessoas, partilhar as aprendizagens, relacionar, criar nodos de aprendizagem, e estas sessões é criar espaços de transformação para as iniciativas de innovation, utilizando distinções, mapas e frameworks do possibility management e do desenvolvimento regenerativo. De uma forma clara, assertiva e que cuida da pessoa, encontra cada pessoa onde ela está, de uma forma orgânica, no ritmo da vida, ou seja, aqui do coração e não da mente. E apreciando e celebrando, que nós também queremos fazer nestas sessões. O objetivo é, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas que cá estão presentes, vocês as duas têm as vossas iniciativas, e o nosso compromisso com o desenvolvimento do potencial, das iniciativas, no desenvolvimento do potencial dos territórios onde as iniciativas se encontram. Ok? Este é o propósito destas sessões, é servir os vossos projetos com o que eu e o Marco ancoramos. E 4F quer dizer Innovations for the Future, é a sigla do Innovations for the Future, e nós normalmente nas iniciativas ou projetos referimos muito a Game World, portanto, a Jogos Mundo, Game World. E, portanto, as pessoas que estão a fazer esses Jogos Mundo chamamos Game World Builders, portanto, os construtores desses Jogos Mundo. Grato, Marco. E nós já estamos a gravar desde o princípio de novembro, não foi, Marco? Sim. E cada sessão tem geralmente pessoas e projetos diferentes, e eu e o Marco trazemos aquilo que é necessário e às vezes são frameworks ou distinções diferentes. E no tema de hoje, nós temos os três níveis de trabalho, o nível individual, da equipa e a comunidade, e também trabalhamos com a questão de tudo serem sistemas alinhados. O projeto está alinhado num território, e esse território está alinhado numa região, e como é que o alinhamento entre o projeto, o seu território mais próximo e a região maior cria vitalidade, ou seja, os sistemas vivos estão alinhados. A nossa célula está nos órgãos, que está depois no meu corpo, e eu depois faço parte de uma família, portanto, tudo isto está alinhado. Portanto, considere isto, e se vocês tiverem interesse em saber mais, podem ir a estas sessões, fazer o percurso de como pensar. Espera aí que agora vou fazer isto em animação. Espera aí, Marco. Eu preciso só... Vou só parar aqui. Deixa-me copiar. Posso colocar uma questão? Sim. Essa informação que estiveste a dar agora é pública ou é pública? É divulgada apenas às pessoas que participam nas várias sessões ao longo do tempo? Ou é one in a time e depois acabou-se? Grato, Mariana. A informação é pública e o objetivo é vocês também integrando e vivenciando isto, ou seja, vocês hoje vão vivenciar esta sessão, vocês estão capacitadas em poder começar a trazer este tema às vossas equipas, a outros ciclos onde vocês estão envolvidas, ok?
As sessões estão todas gravadas e estão públicas. Há um fecheiro de suporte que é este, e ele tem os links todos para as sessões e tem o material que nós apresentamos e ele também está público. Em cada gravação, por baixo da gravação no YouTube há a descrição e na descrição estão lá os links para os documentos, para as diferentes coisas. Há uma playlist só com estas gravações todas e está identificado, portanto cada sessão tem os seus temas, tem as suas práticas e as sessões estão construídas e vocês vão vivenciar isso hoje de maneira a que a pessoa que está a ver a gravação possa parar e fazer ela própria os exercícios, se tiver com mais alguém, fazer com alguém. Portanto, ir pela prática, ir pela experimentação. E tu podes segurar esse espaço também para outras pessoas. Pões a gravação a passar e seguras o espaço para outras pessoas com as distinções, com as coisas que estão cá. Portanto, a ideia é mesmo essa, disseminar, pôr as equipas a colaborar, pôr as pessoas a falar umas com as outras. O que não funciona neste contexto é usar os frameworks ou as distinções sem a experimentação. Portanto, por isso é que nós fazemos estas coisas de experimentar, de mergulhar dentro, viver a coisa, vivenciar a coisa. Okay. Obrigada. Grato, Marco, e grato, Mariana, pela pergunta. Mariana e Ângela, agora vamos fazer aqui um pequeno wake-up e também para nós, quer eu, quer o Marco, de identificarmos uma situação que tenha sido difícil para vocês, para cada um de nós individualmente, ou para o nosso projeto, e que quer enfrentou, quer que enfrenta. Ou seja, pode existir na atualidade uma situação vossa, pessoal, ou do vosso projeto, que podem ser coisas de diversas questões legais, financeiras, apoios, o que vocês vejam ou queiram escolher que tenha significado para vocês neste momento. E agora temos cerca de 2 minutos, individualmente, para pensarmos quais é que foram as principais razões que levaram a que cada um de nós, cada um de vós, ou o vosso projeto se encontrasse nesta situação. Ok? Portanto, o objetivo é considerem uma situação vossa ou do vosso projeto que foi difícil, identifiquem-na. E depois identifiquem as 2, 3, 4 razões pelas quais vocês ou o vosso projeto se encontrou nessa situação. Fazemos por escrito primeiro, sim, Gil? Sim. E se escrever 1 minuto. Portanto, neste momento, quem está a ver pode parar a gravação, vai buscar um caderno e toma nota. Se tiver alguém consiga, é excelente fazer depois isto 2 a 2. Nós vamos fazer aqui os 4. Mais uns 20 segundos. Ok. Ângela e Mariana, como é que... Ups. Ângela e Mariana, como é que vocês... Eu vou primeiro, assim Vai? ajudo Ok, também a dar o Marco. contexto. Também quero dizer que no Game World, quando a gente... Sim, Ângela. Desculpa, posso começar eu? Sim, se tu quiser. A minha proposta era eu começar primeiro para dar um pouco o contexto e Sim. isso ajudava. É só sensível para mim e depois fico baralhada. Tu és que, perdão? Como é um tema sensível para mim, depois portanto, é só porque, bem, é assim, se posso, avanço. Go.
Então, é uma coisa boa, portanto, não é, portanto, é uma situação que está a decorrer e que não é má, é só uma questão de uma mudança. E então é a minha dificuldade em lidar com a mudança. Então, a mudança é, na minha instituição, há uma mudança, como há previsivelmente, portanto, não foi algo que não fosse previsível, portanto, houve mudança a nível da instituição, portanto, eleições, nova hierarquia, a nível da unidade orgânica e a nível do meu departamento. A presidência, enfim, as diferentes direções mudaram. E eu já estou numa instituição, portanto, eu já ensino há 30, 40 anos, quer dizer, eu estou desde 98 e só para chamar a atenção que eu conheço bem as pessoas, os contextos. E então fico pendurada no triângulo. O triângulo é o território, portanto, quem está ligado à indústria, quem está. Espera aí, o que é que eu tomei nota? Mas Ângela, só para seres clara, qual é que é a situação difícil que A, estás a enfrentar? a situação difícil é que, ao fim de tantos anos, parece que já mudaram tantas vezes as hierarquias, parece que eu tenho que me reposicionar face aos projetos, de maneira diferente. E era só chamar a atenção que as comunidades locais, a ligação entre as comunidades locais, estas comunidades académicas que são também da indústria e, e E Ângela, então, se estou a perceber bem, a tua dificuldade é pelo facto de, ou seja, tu tens que mudar a forma como interages com os teus projetos, com as tuas entidades, com os teus sistemas, porque houve o organigrama, porque o organigrama da instituição mudou. o organigrama não mudou, as cabeças. Desculpa, sim, as pessoas, as eleições e o facto de elas mudarem, terem estratégias diferentes, forçaram-te a tua posição, da tua relação com os projetos, mudou. E isso desagrada-te. Não, é que isso é que tem piada. Portanto, há uma linha contínua, portanto, é uma eleição de continuidade, portanto, não há. Portanto, são pessoas mais novas, só isso, mas não há surpresas, portanto, não há. O que me está a fazer confusão é. Eu acho que, como eu interpreto, eu, como tenho estado a fazer muita formação, a formação vai mexendo comigo, portanto, eu própria me transformo e fico frustrada com ter feito tão pouco e digo assim, bolas, devo ir para a luta, ou não, portanto, ir para a luta no sentido de eu estou continuamente exposta, não é? Não é essa a questão. Aliás, eu sei que isto está a ser gravado. Isto Então, não está a ser gravado. Está tá, a ser gravado. É só só para uma chamar a atenção que pergunta. isto é público. Sim, Joana, não. Ângela, não está a ser claro para mim. Qual é a Isso. situação em concreto? Qual é a situação que é difícil para ti neste momento? Crise existencial. Ok. E quais são as três razões, duas, três razões que levaram a essa crise existencial no teu trabalho? São a minha ligação a esse núcleo de o que é que está no território, portanto, o que está ali, que é independente de mim, é a comunidade, aquilo que tem a ver comigo, que é a comunidade que é académica, mas, portanto, pessoas que eu conheço, e o papel da indústria, de quem está no terreno. Okay. E só para chamar a atenção que é a história da minha vida, eu nunca tive atividades diferentes destas, portanto, Ok. não Ok. estou a falar de nada Ângela, novo. então aquilo que eu estou a escutar é a tua situação, uma crise existencial e que é provocada pela mudança na tua interação com estes três sistemas que falaste, comunidade, indústria e a parte académica, a comunidade académica. Ok, Obrigada. grato. Grato, Ângela. Marco, queres ir? Sim, vou. E quero pôr no espaço que esta ideia de game wall pode incluir, por exemplo, pode ser a nossa relação, pode ser a nossa relação com o nosso parceiro, pode ser a família, pode ser, como a Ângela indicou, o seu local de trabalho, né? A sua entidade de trabalho. Portanto, game wall é a forma como os humanos interagem e trocam valor. Portanto, podemos escolher diferentes game walls e trazer para aqui, para este espaço, os game walls que queremos trabalhar. Eu, no caso, vou trazer a minha contribuição para a comunidade de Possibility Management em Portugal nos últimos 3 anos, e o ano que passou
foi um ano particularmente difícil. No primeiro ano que fizemos foi um ano super interessante, com muitas atividades, com muitas coisas a acontecer, e no ano passado praticamente não houve nada, houve muito pouca coisa, trouxe-me poucos rendimentos a mim, poucos rendimentos às pessoas que estavam envolvidas. As duas principais pessoas que estão aqui sou eu e a Joana Cruz, e as principais razões que eu estou a identificar para isto é, uma, logísticas, portanto, coisas que têm a ver com a vida que a minha e que a Joana foi mãe, então houve várias razões logísticas dentro desse ano. Depois a segunda foi a dependência que havia em estarmos a trabalhar os dois, eu com ela, e portanto isso quando um de nós saiu, tornou difícil criar coisas sem o outro. E por último, a forma como nós comunicamos. Portanto, a estratégia de comunicação que seguimos nos primeiros 2 anos criou dificuldades. Nós ficamos muito numa comunicação para fora, fomos pouca comunicação. Eu podia dizer que tentamos mudar as pessoas com a nossa comunicação e mostramos menos aquilo que se estava a passar em nós. Portanto, isto para mim foram as três principais razões que levaram a esta dificuldade no último ano. Grato, Marco. Mariana, queres partilhar? Sim, estava aqui a tomar umas notas porque isto estava um bocadinho pouco assertivo, mas basicamente isto tem a ver com o grupo da comunidade do alimento aqui na Ruda dos Vinhos. Nós estamos numa fase em que estamos a tentar resolver esta dificuldade, mas para mim, e isto obviamente eu não estou a falar por todos, estou a falar por mim, mas estou a refletir no que vou dizer, algo que sinto no grupo, que é uma dificuldade em encontrar um objetivo comum, portanto, obviamente no grupo, e passá-lo à prática. 3 razões que eu encontrei aqui, que eu não sei se são razões, mas foi o que me apareceu naqueles segundos. A existência de muitas opiniões dispersas, a resistência à verdadeira conexão em conjunto, quando estamos conjuntamente, e mapas mentais cristalizados. No fundo, acabo por sentir que, principalmente desde que estive no curso, acabo por sentir que as pessoas têm de tal modo, um modo, inclusive é eu, atenção, não estou aqui a retirar-me deste grupo. As pessoas têm um tal modo de pensar em espiral, mas uma espiral que praticamente não sai do mesmo plano, que acabam por não ir para fora da caixa. E então andamos sempre à volta das mesmas questões. Basicamente acho que é isto. Grato, Mariana. Grato, Mariana. Claro. Vou agora propor para Queres tu fazer, Gil? Sim, grato, Marco. Então, trazer aqui, eu tinha feito também um do ponto de vista profissional e quero dar um exemplo diferente. Vou querer trazer, por exemplo, o meu relacionamento e às vezes noto dificuldade em estar a criar com a minha parceira, em estar numa relação de intimidade e aquilo que muitas vezes me aparece é dela não estar a fazer aquilo que gosta, de onde estamos a viver é no meio da cidade, eu gosto mais de campo e também de não termos pessoas à volta, não temos uma comunidade no qual a nossa parceria pode estar forte, saudável. Portanto, trago esse game world e principais razões. Grato, Gil. Grato, Marco. E vou agora propor-nos então a todos nós agora, para, usando a mesma situação, em que nós assumimos que nós causámos essa situação. Ou seja, que foi os comportamentos e as ações de cada um de nós que nos levaram ou nos estão a fazer vivenciar essa situação. Ok? E identificarmos nós os passos ou os processos ou as escolhas em que nós fomos os causadores dessa situação. Ou seja, no caso da Ângela, a crise; no caso da Mariana, esta questão da falta de presença no grupo; no teu, Marco,
também a questão do trabalho e, no meu caso, esta parceria. E, portanto, cada um voltar agora a fazer o mesmo exercício, mas trazendo o ónus da responsabilidade a cada um de nós. Cerca de 1 minuto. 2 minutos. Ok, mais uns 15 segundos. Hum. Grato. Mariana, é ok começarmos? Sim. Ora Querem bem, que... então. Bom. Querem que eu comece? Sim, bom. Se tu quiseres ir, go. Sim, ok. Então, eu escrevi, a primeira palavra que eu escrevi foi impulsividade. Eu sinto que sou muito impulsiva na transmissão de objetivos, ou seja, assumo demasiado o papel de, ok, se ninguém se chega à frente, eu tenho que me chegar. Depois, o meu grau de exigência com a perfeição. Tenho andado a trabalhar nisso, mas o que é um facto é que pronto, são 50 e tal anos disto. Demasiada atenção na procura de um modo de comunicação. Para mim, a comunicação tem que ser fluida e às vezes coloco de tal modo uma tensão na procura dessa mesma comunicação fluida que ela deixa de o ser. E uma quarta razão, talvez os meus hábitos que já estão bastante enraizados, que estão relacionados com as soluções de caráter puramente lógico ou mental. Portanto, arranjar soluções que passem pelos métodos lineares, se assim se pode chamar, de resolução de problemas. Grato, Mariana. Grato, Mariana. Qual é o nome do teu game world, Mariana? O nome... Tu referiste... Criar comunidade. O nome do grupo é Comunidade do Alimento Arruda dos Vinhos. Comunidade do Alimento Arruda dos Vinhos. Ok. Grato, Mariana. Eu vou seguir. Do meu lado, noto claramente este padrão e eu tenho presente de, como a Joana é mais sénior no contexto PM, empurrar para cima dela, deixar que seja ela a liderar e distanciar-me mais disso e, portanto, criar uma dependência nela. Eu não me chegar à frente mais vezes e não ter estimulado isso. Nós termos ficado os dois na nossa bolha, não termos alargado para outros, e essa é uma responsabilidade minha, de não ter feito essas propostas, não ter trazido outras pessoas e outras possibilidades. Também de o foco ser muito em mostrar e convencer, em vez de criarmos oportunidades de ser e mostrar a coisa a acontecer. Nós, para dar uma desproporção da coisa, nós fizemos à volta de 30 eventos, 2 foram nessa qualidade de ser e todos os outros 28 e mais work talks diretos, workshops e coisas afins.
e dos resultados vieram mais pessoas aos nossos programas dos de hoje do que dos 26, dos de 28. Então, esta tendência de querer, porque aconteceu em mim, eu quero que aconteça nos outros, em vez de eu mostrar o que é que aconteceu em mim e deixar que os outros façam a sua observação e as suas perguntas. Portanto, claramente, este está em mim, está muito em mim, eu estou a sentir este shift do meu modelo. Aliás, é interessante porque tem a ver com este tema desta sessão. Nós já vamos ver um pouco mais à frente, só agora que estou a realizar isso, que esta qualidade de comunicação tem a ver com isso. E sim, são para mim os fatores principais. E eu ter puxado pouco agenciamento para mim, ter deixado muito esse agenciamento na Joana. Grato, Marco. Queres ir, Ângela? Podes ir tu, se quiseres. Não. Sim, eu notei que na minha situação da parceria havia uma falta de compromisso minha para com a parceria família, como se eu notava que os meus compromissos são mais para fora, são mais profissionais, depois estou mais, por exemplo, até com alguma passividade, à espera que seja ela a trazer propostas quando é mais da casa, e noto esse ser um padrão antigo. E também notei o não resolver em mim ressentimentos e histórias que eu tenho sobre ela ou sobre eu estar em parceria que contaminam o nosso espaço e, portanto, faz com que crie um espaço também não saudável, ou momentos em que o espaço não está saudável. Grato. Grato, Gil. Grato, Gil. Eu não consigo pôr por palavras, portanto só estava a identificar uma palavra que é a consistência, a consequência, enfim, andei o tempo todo só à procura da palavra, porque eu, como estava a dizer a Mariana, também, também me preocupo com, eu não sei, a Mariana disse várias coisas que eu disse, isto está-me a ajudar a ouvi-la. E claro, também me conecto com o que o Marco e o Gil partilharam, mas acho que isso tem a ver com o espírito do grupo, nós identificamos, quer dizer, queremos empatia, mas Ângela, uma pergunta sobre tu entrares em crise existencial, como é que tu crias isso? Como é que tu és responsável por estares nessa crise existencial? sim, eu uso o termo crise existencial quando não estou a explicar-me bem, porque a mim não me ajuda o termo crise existencial. Ok. Só para deixar claro, eu só passei para o nome crise existencial porque é no sentido que, tipo. Mas podemos usá-lo. Podemos usá-lo agora, ou seja, crise existencial, como chega a mim, haver alguma confusão, as coisas parecem não estão certas, há qualquer coisa em mim que quer evoluir para outra coisa e as coisas podem não funcionar durante um determinado tempo e espaço. A experiência aqui, Ângela, a experiência aqui é tu, independentemente de como é que tu classificas a coisa, como é que tu criaste essa situação que tu referiste? Como é que foste tu a responsável por criar essa situação? Esse é o convite, essa é a experiência que estamos a fazer. É isso. Eu acho que é mais grave que uma crise existencial, no sentido que é a sensação de desamparo, portanto, não é confusão de isto não está claro para mim. Não, a palavra é desamparo, não é angústia ou ansiedade ou desânimo, que eu estou, quer dizer, estou Como é que relativamente tu bem. criaste isso? Como é que tu Como é que tu criaste isso criaste para ti? desamparo? Como é que criei? Como, quando é que me dou Quais por isso? foram as escolhas que tu fizeste, os Estou processos, agora a os passos que perceber-me, deste? estou agora a perceber-me que é essa realidade onde eu estou agora, é a realidade que me habita e a palavra, portanto, onde eu vejo a minha meia-culpa, não é? O sítio onde eu gostava de modificar ou reposicionar-me, é essa palavra, o ser consequente. Não, é fácil a pessoa dizer, tens aquilo que te pregas, pratica. Pronto, isso todos nós sabemos que é boa ideia. Mas é isso de uma maneira completamente como se me dessem um murro no estômago.
Vou tentar, Ângela, o objetivo é como é que tu crias, como é que tu és responsável por estares numa situação de desamparo, ou seja, pelo facto de não estares envolvida em alguns órgãos de gestão para criar a condição que tu precisas, pelo facto de não estares em comunicação ou a vivenciar uma prática no dia a dia que te permita, é para chegarmos a este tipo de causalidades. Escolhas, que processos teus estão aí presentes, não é? Por exemplo, eu dei um exemplo de um processo meu de, ok, como é a Joana é mais sénior, ela cuida. E eu não tomei a responsabilidade de eu fazer escolhas diferentes. Portanto, depositei nela. É um exemplo de um processo meu, não é? Uma escolha, eu não termos alargado a equipa, termos ficado a 2. Portanto, são exemplos. Como é que para ti, quais foram as escolhas que tu fizeste no passado, quais são os teus processos, quais foram os passos que tu deste que levaram a esta situação de desamparo? Ou que não deste, portanto, porque aqui funciona nas duas direções, não é? Ok, convidaram-me para isto e eu disse que não. E nesse momento eu distanciei-me deste contexto. Eu não estou a querer dizer nada que te influencie, estou só a dar um exemplo para te ajudar a tu encontrares algumas coisas, algumas escolhas, alguns processos, alguns passos que te levaram a essa situação. Sim, eu tenho consciência que a falha é grave, quer dizer, tenho consciência que, que há uma tensão interior, portanto, eu tenho consciência que esta realidade de mudança dos corpos diretivos me está a afetar de uma maneira profunda, mas como eu vejo portanto, há uma oportunidade, toda a gente está cheia de vontade de fazer coisas novas, portanto, é como se Ângela, tivesse o melhor dos mundos. só E a sensação trazer, que tenho tu é que tá, que não estou pronta, é como se eu tivesse, e agora? Portanto, Desculpem, Gil, Marco, vocês permitam-me que eu faça só uma pergunta à Ângela, a ver se consigo O dar a espaço é de nós volta. os quatro. Tu não precisas da nossa permissão para intervir, Ok. Mariana. O Bom, espaço é Mariana. nosso. Ângela, o que eu penso que o Gil e o Marco estão a tentar perguntar-te é se tu vês alguma coisa em ti, se tu voltasses atrás, poderias ter feito alguma coisa que te fizesse sentir de uma maneira diferente? sim, eu não estou a responder de uma maneira clara porque não, porque, por exemplo, candidatar-me a corpos de direção, candidatei, portanto fiz campanha, não foi nesta vez, mas noutras, portanto, eu não consigo dizer, eu ali devia ter feito. Portanto, tudo o que eu achei que era difícil, disse, não faças, não faças, disse, não faz. Se te está a vir esse sentido de oportunidade, deves fazê-lo. Para não, pronto, achei eu que era um sentido de responsabilidade institucional. Portanto, eu não consigo, eu acho que é muito mais uma postura, por isso é que eu estava a usar a palavra de ser consequente, é como se eu, para mim, como se eu não me valorizasse, não sei, acho que há aqui uma questão de, acho que não é, pronto, Então desculpem. não há nada que tu pudesses ter feito que te fizesse sentir de maneira diferente neste momento. uh, eu acho que seria. Mesmo não, desculpa, mas desculpa só completar esta pergunta. Não exclusivamente de um modo de ação pelo exterior, mas também de um modo interno, ou seja, do teu próprio trabalho interno como pessoa, se poderias ter feito algo que te pudesse fazer sentir diferente neste momento. Eu acho que é só isso. Portanto, é eu dar por mim. Sim, eu fui executando as minhas tarefas e não fiz o meu trabalho de casa interno. Portanto, eu acho que tem a ver com isso. Obrigada, obrigada porque estás a pôr clareza na minha Ok. fala. Grata, Ângela. A minha proposta é que a gente avance, Sim. mantemos este processo no ar. Ângela, estás disponível para feedback? Claro, Eu ouvi, estou eu aqui para ouvi, isso. grato. Eu ouvi na tua partilha a utilização de palavras como esta, que eu vou-te dizer. Falha, culpa, e este tipo de palavras, para mim, aquilo que eu estou a ver que este tipo de palavras causa é uma sensação que alguma coisa que tu não fizeste bem alguma coisa. E eu não sei se é disso que se trata. Não sei se é fazer bem ou fazer mal. Não sei se essa linguagem sequer te ajuda. Os resultados existem, são estes. Tu estás na situação em que estás. A pergunta é: o que é que desempoderou nesta situação?
onde é que tu perdeste o teu poder algures no caminho? Onde é que foi a escolha ou o processo? Não é para responderes agora, é o feedback. Esse é o feedback. Porquê? Porque eu noto estas palavras: falha, culpa. Estas palavras vieram para descrever e elas representam um estado interno. Eu não fiz alguma coisa, eu tenho culpa por alguma coisa que se passou ou não se passou. Então fica o feedback. Grato por teres escutado, Gil, e a minha proposta é avançar. Sim, grato, Ângela, também. E grato, Marco. Eu agora uma das distinções que nós queremos apresentar aqui hoje é esta diferença entre o internal locus of control e o external locus of control, ou locus de controle interno e externo. E nós vamos agora começar pelo lado direito, eh, em que é o meu comportamento e ação não criou a situação em que estou. Eu não sou responsável nem originei a situação em que estou envolvido. E nós vimos que na primeira partilha que nós fizemos estava muito no outro, não é? No outro, na comunicação, nas instituições, no contexto, e etc. Ou seja, são as outras pessoas e instituições que me colocaram nesta situação. E não há nada que eu possa fazer e tenho de aguardar que os outros mudem, que o contexto mude para poder vivenciar uma situação saudável. Isto é quando a gente tem o locus de controle externo. Quando temos o interno, é o meu... notei agora aqui que vim para este slide antes de fazermos uma reflexão sobre a diferença entre as duas. O que notamos. Grato. O locus de controle interno é quando nós somos responsáveis pela situação, nós originamos, nós vemos como causadores e não precisamos que as pessoas ou instituições mudem para nós podermos sair ou mudar a situação. E gostava agora que refletíssemos um pouco sobre isto. Como é que foi para vocês as duas fases da vossa explicação com a mesma situação e face a esta distinção do locus interno de controle e externo, o que é que está em vocês? Quero sublinhar que isto não é uma coisa de é bom ou mau. Um é bom e o outro é mau ou vice-versa. Não tem a ver com isso. O que tem a ver é onde é que eu estou a pôr a minha atenção. Okay? Quando eu falo, quando eu estou a falar sobre uma situação, onde é que eu estou a pôr a minha atenção? E nota-se isso no discurso da pessoa. Não é? Quando eu começo a pôr a minha atenção e o meu agenciamento fora de mim, não é? Estou a pôr externamente a mim, qualquer coisa aconteceu fora e foi por isso que qualquer coisa aconteceu dentro, ou o contrário, qualquer coisa aconteceu dentro e foi por isso que qualquer coisa aconteceu fora. Não é? Portanto, são resultados diferentes, são focos ou locos diferentes. Não é? Então, não é bom ou não é mau, mas onde é que eu estou a fazer em cada situação, onde é que eu estou a fazer? E, às vezes, até na mesma situação, eu posso estar a fazer, para uma coisa estou a fazer uma e para outra estou a fazer outra. Aqui não é absoluto, não, é relativo, tem a ver com o contexto, onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer como é que eu estou a fazer e o que é que isso me informa. Menos aquela linguagem do é bom, é mau, não devia ter feito, whatever, quer que seja, muito mais, ok, eu nesta situação estou a pôr o controle fora de mim. Interessante. O que é que acontece se eu pusesse o controle dentro de mim? Nesta situação estou a pôr dentro de mim. Ok? Percebo porque é que estou tranquilo nesta e não estou, whatever. Então, é mais este tipo de reflexão. É muito interessante isso que estás a dizer, porque o que eu sinto é exatamente aquela tensão que eu falei há pouco sobre a tensão na comunicação. A mim acontece muito mais quando eu estou quando eu estou no external locus of control, ou seja, quando eu estou à espera que o exterior faça algo e que eu, no fundo, estou a colocar o ónus da situação externamente a mim. Sinto muito mais tensão na comunicação. Quando eu tenho o locus do controle, portanto, quando o lugar do controle está dentro de mim, há muito mais aquela... como é de explicar? Isto é difícil de pôr em palavras. Mas é muito mais uma batalha interna
é muito mais uma questão de lidar comigo própria e com as minhas emoções e de ter paciência e perseverança para aquilo que tu disseste há pouco, Marco, de esperar pacientemente e com carinho, claro, a maior parte das vezes, que aquilo que se está a passar dentro se reflita no meu exterior. E isso é algo que me é difícil por causa da impulsividade. E eu já reparei que a impulsividade me acontece mais quando eu tenho focos no externo, ou seja, eu quero controlar tudo o que acontece à minha volta e então ponho muita atenção na comunicação para tentar explicar o que é que se está a passar para ver se as pessoas percebem, entre aspas, não é? E se interiorizam aquilo que está dentro de mim, o que é difícil. Grato, Mariana. Eu ressoo muito contigo. Do meu lado, no meu caso, também sinto isso, que eu estava muito com o meu, em particular neste tema da comunicação, de eu mostrar o que é o Possibility Manager, como é que estava muito no coloco externo, e quando as oportunidades que eu tive de pôr o locus interno mudaram completamente, quer o meu ser, quer o que os outros viram de mim. E isso foi assim desconstrução, e também toda esta projeção na Joana, portanto, a pôr a responsabilidade na Joana, toda ela fora de mim, e eu não estar a puxar para dentro de mim. Noto bem nesta situação isso, e como puxar para o interno, de repente começaram a criar muito mais possibilidades dentro de mim. Só nesta conversa, aqui connosco, eu senti o meu controle aumentar e o número de ideias a vir. Tipo, eu podia ter feito isto, eu posso convidar aquele, eu posso fazer mais aquilo. E de repente começou a vir aqui uma onda de criatividade só por eu ter mudado esta coisa de fora para dentro. Não é? Foi interessante ver em mim essa coisa. Ou seja, enquanto no outro eu estava dependente da Joana e da opinião da Joana e do que a Joana queria, não sei o quê, eu ao puxar para mim, não. Eu fiquei dependente só de mim próprio e da minha capacidade de fazer em cada momento, neste caso, neste momento, não é? neste novo ano. Grato, ressoo com a tua partilha. Também encontro eco dentro de mim. Grato, Mariana. Grato. Eu também quando estava aqui na questão da relação, noto que o meu estado de presença, quando eu saio ela é responsável, parece que se cria esta relação mãe-filho. Eu estou cá em casa e estou à espera que ela cuide, que traga, etc. E noto como o meu ser fica mais abafado e até com ressentimento desta qualidade de ser, de eu não gostar de estar aqui. E quando trago de eu criar, eu propor, eu amparar espaço, sem me tornar superior, ou seja, de eu estou cá para estar contigo, notar uma expansão do meu ser, notar uma qualidade diferente e noto, também como tu disseste, Marco, possibilidades e resultados diferentes. Eu vejo que só pelo facto de estar nesta qualidade, ela própria sai do estado de ter que cuidar de mim, ter que pensar e começarem a reagir também. Portanto, há resultados diferentes quando eu coloco o internal locus of control em mim, o próprio espaço muda e os resultados do espaço. Portanto, e também tem uma sensação de aventura, enquanto o outro é quase eu vou aceitar algo que me é trazido, eu se calhar posso escolher dentro de uma opção, este cria-me um espaço de mais descoberta, de aventura. Grato. Grato, Gil. Obrigada por escutar-vos. De facto, é o que estava a dizer o Marco, que os microsegundos da primeira pergunta, da primeira, enfim, põem um estado de ebulição criativa e positiva e perco-me. Em relação ao interno e externo, eu tenho dificuldade. Porque é como também o Marco disse, que com a mesma situação, certas coisas um lado, outras coisas outra, e também conecto com o comentário que o Marco fez de que não é o bom nem mau, que é dar conta do que nos damos conta, não é? Uma frase, uma amiga minha repete muito, que é dar conta do que nos damos conta. E
mas tenho muito mais facilidade em escutar-vos do que agora estar a dizer aqui perdi-me, não consigo. Obrigada. Ângela, pela tua partilha que tu fizeste na primeira parte sobre a situação, onde é que tu estavas a pôr o locus of control? Externo ou interno? Claro, aí é óbvio que eu estou à espera que, sim, aí é óbvio, obrigada. É óbvio que quer dizer qual deles, interno ou externo? Externo, completamente externo, é a hierarquia, Ok. podem ter idade para ser meus filhos, mas não interessa, quer dizer, quem está no comando podem ter idade para ter meus filhos, mas, portanto, eu tenho uma posição de subalternidade, de reverência, são pessoas que eu adoro, portanto, não tem a ver mas é muito interessante tu teres perguntado isso, é muito engraçado. Ter essa posição que tu estás a dizer, de reverência, de subalterna, é algo externo ou interno? É completamente externo, quer dizer, é, mas eh, é completamente externo, mas a razão porque quando pediram para refletir isso não me vem à cabeça é porque é de tal maneira como se fosse uma segunda pele, vais trabalhar, pões o teu fato de macaco se és um mecânico, é essa sensação, não é? Agarras um martelo se vais fazer pregar pregos, portanto, é como se eu não me apercebesse de facto da importância que tem uma instituição, uma, um locus ao controle Há externo. maneira de estar numa instituição hierárquica, que é onde tu estás, Uhum. sem estar numa posição de subalterna e de reverência, Uhum. ou seja, estar exatamente onde tu estás, não mudaste a tua posição no organigrama, e não estás nem em reverência nem em subalterno. Há maneira de fazer isto? Acho que sim. Okay. Porquê? Porque a reverência à subalternidade não significa esmagamento ou anulamento, não significa dignidade das instituições, dignidade das funções, respeito pela autoridade no sentido de Notaste que tu voltaste a falar do externo, das instituições, dos outros? Okay? Notaste isso? não. Ok. É porque o que tu disseste foi o facto de ser subalterno, não significa que não haja respeito nas instituições, que não sejam, portanto é fora outra vez. O que é que muda se mudar a tua posição interna em relação a isto? Ou seja, o facto de eu estar numa hierarquia não significa nem que eu sou subalterno, nem que eu sou reverente. Ou seja, eu não dou o meu centro e mantenho a minha autoridade. Eu tenho voz na mesma. Eu tenho autoridade pessoal na mesma. É que O que é que muda? não é compatível com a outra, acho Isso. eu. Não é incompatível isso. Então, como é que tu podes estar numa posição onde estás sem ter o subalterno e a reverência? É ocupar o meu próprio espaço, esse lado de empoderamento. Empoderamento. Okay. E quando tu falas de empoderamento, o que é que acontece ao locus de controle? Eu tenho dificuldade porque, como o trabalho é de tal maneira. Sim, mas é interno, claro, é interno. Quer dizer, assim, isto é difícil até que fica óbvio. Portanto, não vejo e depois de repente vejo. Portanto, é óbvio que. Grato por teres usado esta distinção. Portanto, o que eu tive a fazer aqui em perguntas contigo foi usar a distinção do internal e do external para caracterizar a situação e tu própria fazes esse jogo. E é isso é o que interessa. Esse é o ponto. Não é se tu estás certo ou se estás errada, como é que tu vais resolver a situação e viver no dia a dia, porque esse és tu, da mesma forma que aqui no Game World meu, sou eu que tenho que lidar com isto, mas é mais eu ver-te apropriar da distinção. O que aconteceu agora foi que tu apropriaste da distinção e brincaste com ela já. Ok, eu aqui estou externo, aqui estou interno, eu posso fazer isto. Como é que isto te ilumina no teu dia-a-dia, só tu saberás, em concreto e em cada momento. Portanto, grato por isso. E no âmbito do PM, nós durante também a pós-graduação demos o mapa das responsabilidades. A responsabilidade radical, no significado, pode ser de management, depois também pode ser ancorado
de uma forma cada vez mais profunda, é este internal locus of control, de que aquilo que nós estamos a viver, nós somos a fonte disso que estamos a viver. Nós causamos, nós somos a causa, os nossos comportamentos e ações, mapas mentais, o que seja, causam essa realidade que estamos a vivenciar. Aliás, todos estes game worlds, o Possibility Management e o desenvolvimento regenerativo, estão desenhados nessa premissa. Somos nós que causamos as coisas externas. Portanto, o controle é interno, o locus de controle é interno. E isso tem aquilo que o Marco estava a trazer, que é, a partir do momento em que o locus está interno e que há responsabilidade radical, não dependemos de ninguém para mudar a situação. Atenção, eu fiz a formação da Regénesis e quando eu comecei hoje a partilha sobre ser eu que mudei e não foi o meu entorno, o meu contexto, tem a ver com isso, tem a ver com, são formações que mexem connosco, que nos transformam e que muitas vezes não vemos, quer dizer, não é imediato, ou por exemplo, estar a inscrever-me em mais formações, ou tentar fazer tudo o que posso para não perder, portanto, eu acho que isso está a ser eficaz. A sensação é de dificuldade, não é? Quando eu trago aqui, trago uma dificuldade, mas essa dificuldade é altamente fértil, altamente, quer dizer, indica um resultado extremamente positivo, só para deixar claro que a teoria tem-a toda. E para mim é interessante essa fase, depois de haver um expandir, uma maior consciência, quando começamos a ver outras coisas. Por exemplo, quando faço a atualização dos meus mapas mentais, começo a ver na realidade coisas diferentes, umas que gosto e umas que não gosto. E a primeira reação é porque é que eles estão a fazer isto, porque é que a sociedade, aquilo que eu agora vejo, começa geralmente para mim quase outra vez numa projeção fora. E depois a segunda fase do processo é trazer para mim, porque o mapa mental, quando aparece, ele parece que se integra por fases. Primeiro aparece como umas lentes, em que eu consigo ver fora, e só depois é que consigo ver a uma segunda fase que eu sou causador, porque tinha o mapa mental antigo. E, portanto, assumir a responsabilidade completa para depois, e pronto, e os passos realmente são assim. Gostava de explorar agora um pouco, o Marco, já começaste um pouco com a Ângela, e gostava de ouvir um pouco a Mariana. Mariana, como é que tu vês, assim, de uma forma sucinta, a ganhares competência em ti para no projeto da comunidade do alimento esse locus de controle estar interno? Consegues ver uma, duas, três coisas que podes fazer para ganhar essa competência, esse músculo, essa consciência, esse músculo? Sim, já tenho tentado timidamente praticá-lo. E ainda há pouco tempo estava a comentar com uma das minhas parceiras de grupo que eu neste momento o meu intuito é não estar no centro do círculo, mas sim numa das cadeiras que está no círculo. Ou seja, eu sou uma parte do círculo enquanto todas estamos a contribuir, portanto, é manter o meu lugar sem ter aquele impulso de saltar para o centro e de tomar as rédeas do que quer que seja que está a acontecer. E para mim isso é o primeiro passo para conseguir retirar o tal foco do externo e colocar no interno. Porque a partir do momento em que eu cedo a essa impulsividade de ir para o centro do círculo, eu ganho novamente a vontade de controlar o processo e, portanto, de tomar as rédeas da coisa. E, portanto, acabo por consequência, colocar novamente o foco no externo. Enquanto eu estou no círculo, enquanto eu sou apenas mais uma das... não é apenas. Quando eu sou quando eu sou um dos pontos da rede e com... obviamente com características individuais próprias, mas com a plena noção
que faço parte de um todo, aí o meu foco fica mais dentro. E portanto, ganho mais resiliência enquanto peça do puzzle, digamos assim. Não sei se fui clara. Foi. E uma imagem que está para mim, o meu medo trouxe-me para ter atenção a uma distinção, que é, por exemplo, quando tu te tornas o centro, não é? Para controlar, todos os outros passam a fazer external locus of control, não é? A Mariana Exatamente. vai tomar conta. E isso ainda aumenta mais a tensão que eu tenho na comunicação, porque eu vou tentar aí passar para elas, ou passar para o grupo, ou passar para os processos, aquilo que me vai internamente. E como dizia o Marco há bocadinho, que isso ressoa em mim imenso, eu deixo está presente em mim, mas não consigo pôr em palavras. Eu em vez de deixar acontecer, vou tentar forçar que aconteça. E isso não funciona. Grato Grato, por Mariana. essa consciência. E a distinção que eu também gostava de trazer é como é que tu, sendo parte do círculo, tu há bocadinho usaste até o apenas Sim, e uma, depois retirei, sim. e isso, grato por teres notado isso, porque é importante. Porquê? Porque mesmo tu sendo um de 20, tens 100% da responsabilidade da realidade que os 20 decidem viver. Claro. E como é que tu, sendo uma das 20, com o teu inner locus of control, chamas que toda a gente esteja dentro do seu inner locus of control, não é? No seu controle interno, cada um deles, para que assim o coletivo dos 20 possa fazer emergir algo novo e não nas hierarquias, poderes, os melodramas, etc. É só porque é interessante, porque eu noto que há algo no teu impulso de quase querer tomar rédeas que fala de uma forma de controle e não de cuidar do espaço. Porque uma das coisas que tu queres é cuidar do espaço. Exatamente, exatamente. E para isso preciso realmente de me. Não é retirar, porque eu não me vou retirar do processo, Isso. mas contribuir para o processo de um modo mais paciente, com maior cuidado, um bocadinho como eu não tenho filhos, mas um bocadinho como uma mãe que tem uma prole de filhos e que não está sempre, olha, não faças isto, e olha, faz aquilo, e olha para mim, e o exemplo é este, é estar ali, presente, quando for necessário dar o meu contributo, mas estar sempre consciente qual é o contributo que eu quero dar em plena Isso. consciência, no fundo. Grato, Mariana, isso. Sim. Então vamos agora passar para uma segunda parte de uma distinção que também nos ajuda, que é, agora que considerem nesse mesmo sistema, ok? O sistema é um pouco maior, não é? A Mariana, falaste da comunidade de alimento, Ângela, tu estás em ti. E qual é que é o sistema mais próximo? Ou seja, que envolve esse sistema? O caso que vocês trouxeram. Por exemplo, no meu caso, a minha relação com a Patrícia, estou se calhar a ver a família, estou a ver os filhos, estou a ver as interações também com algum dos amigos de trabalho. Portanto, ok? Portanto, é este sistema. No Tentem meu ver qual é caso, que é são o... as pessoas que estão interessadas nesta proposta do Possibility Management em Portugal. Portanto, a minha zona de influência direta, um círculo mais ou menos de 1000 pessoas, sensivelmente. Grato, Marco. Mariana e a Ângela querem trazer um bocadinho qual é que é o vosso sistema que seria este sistema mais próximo. O meu é o território, portanto, é uma zona relativamente pequena no sentido de uma cidade, Ok. tão pequena. E Mariana, qual é que é o sistema mais próximo da comunidade do alimento, da Rua dos Vinhos? Eu não percebi muito bem. O sistema mais próximo no sentido Ou de. seja,
qual é que é, com quem é que a comunidade do alimento interage? Ok. Eu estava a falar do grupo Isso, com que nós estamos agora neste momento a trabalhar. O que isso. me estás a perguntar é quem é que próximo desse grupo Uhum. poderá estar interessado neste tipo de dinâmicas, é isso? Não, estou a falar de, por exemplo, comunidade do alimento, se calhar relacionas com produtores, vendedores, se calhar distribuidores, se calhar famílias. É este Ok, sistema do qual a comunidade do alimento só faz sentido se este sistema existir. ok, Se este ok. sistema não existir, a comunidade do alimento da Rua dos Vinhos não tem Sim, propósito, sim. não tem função. Sim, eu já agora gostava, isso reflete aí um bocadinho numa coisa que eu não fui 100% clara no início. O nome do projeto não é Comunidade do Alimento Arruda dos Vinhos, é Comunidade do Alimento Arruda e Arredores. Ou Ok. seja, é, é um grupo de pessoas que neste momento é um grupo muito restrito, mas a ideia é um pouco na linha daquilo que nós tínhamos falado no curso em que tínhamos o sistema, depois o próximo e a comunidade e o Uhum. sistema mais alargado, não é? No nosso caso, e do meu ponto de vista, o, o sistema do qual nós dependemos diretamente, ou seja, a comunidade não existe se esse sistema não existir, Uhum. são todas as pessoas que contribuem holisticamente para esse mesmo sistema. Sejam produtores de alimentos, sejam entidades públicas, sejam entidades privadas, sejam Uhum. escolas, Isso, portanto, todas as pessoas que fazem parte da comunidade mais alargada, dos isso. municípios da Ruda e arredores, portanto, no fundo, que é a área geográfica onde Uhum. nós vamos tentar colocar os nossos pontos de rede, as nossas influências, e que podem eventualmente ser parceiros de futuro do grupo em si. Isso, isso. Então, agora, com isso em mente, Uhum. vou, podem fechar os olhos 10 segundos, 20 segundos, para verem esse sistema em funcionamento. Ou seja, sintam-se parte dele, como é que ele interage, com quem é que está mais próximo, quem é que está mais afastado, a qualidade das relações com as diferentes pessoas e instituições. Ou seja, estejam um pouco a vivenciar esse sistema. Hum. Se tiverem, assim que sentirem que têm esse sistema vivo em vós, podem abrir os olhos e voltar aqui. Tá? E agora gostava que cada um agora, novamente, em um minuto, refletir de qual a relação que cada um de vocês tem, cada um de nós tem, com os elementos deste sistema. Como é que os vemos, como é que consideramos essa relação? Como é que os observamos? Como é que nos relacionamos com eles? Ou seja, o que é que está presente nessa relação com esses diferentes elementos do sistema? É clara a pergunta? Sim, para mim sim. Ok. Então vamos dar cerca de um minuto só para a gente, não é pegarem todos os elementos, peguem alguns elementos e vejam qual é, isso, respondam à pergunta com alguns elementos desse sistema. E que pode considerar as pessoas que também estão dentro do grupo, como o grupo do alimento, a comunidade do alimento, etc. Considerem-se agora entre vocês e todos os membros deste sistema.
Eu vou. Ok, grato, Marco. Foi interessante aqui esta consideração, porque noto que tive basicamente dois tipos de relações na interação à volta. Uma relação mais transacional, onde chegava uma entidade, fazia uma parceria para um workshop, uma coisa qualquer, e era assim uma coisa de troca e relacional. Normalmente não cuidava muito das partes, era algo, algo que troca, e outros onde eu tive um envolvimento maior. Por exemplo, estive-me a lembrar do Dragon Dreaming do Raiz de Portugal, tive um envolvimento maior, cuidei, portanto estive envolvido no desenho, houve muito mais do que uma interação transacional. Houve um envolvimento emocional, o cuidar das pessoas, eu percebi as intenções do que estava a passar do outro lado, a minha própria contribuição foi dentro desse contexto. E estabeleci laço e ligação. Portanto, notei estas duas maneiras de ter estado presente, quer meu, quer da Joana, mas de ter estado presente no campo. E sinto-me triste com notar, não tinha sido tão óbvio para mim isto, que eu tinha agido com base nestes dois padrões. Grato. Grato, Marco. Eu aqui, por exemplo, na relação com a minha parceira, noto que muitas vezes a forma como a vejo está dependente de como é que eu também estou. E noto que se estou meio aéreo, meio zangado, meio etc., acabo por projetar nela um pouco aquilo que vai internamente. É como se fosse, eu ouço o que ela diz com a minha própria interpretação, algo assim deste género, ou do que é que eu queria dizer se dissesse aquilo. E noto também que algumas vezes consigo perceber, ok, ela teve um dia difícil, ou esta situação na família, ou do ponto de vista profissional, e noto este padrão ou mapa mental que ela tem, e portanto não fico reativo a quando ela age de uma determinada forma, e tento ir ao conteúdo do que ela está a dizer. Então noto que são coisas diferentes. E, por exemplo, também notei que tem com as crianças cá em casa, ela tem 2 filhos, eu tenho uma filha, também noto muitas vezes uma atenção de a minha relação com ela e o impacto que tem nos miúdos e como é que os miúdos se apercebem. Portanto, noto também aqui um pouco de cuidado que me traz um bocadinho mais ao meu centro. Então, e também noto às vezes eu quero estar a fazer as minhas coisas e cada um toma conta de si. Portanto, noto estes diferentes estados internos, a qualidade da minha relação com o sistema. Grato. Ângela? Eu conectando com o sistema vivo, portanto, estar presente, eu conectei com a comunicação, com textos, com imagens, com multimédia, com esse lado de um fluxo que está aí continuamente e que me faz sentir também esse lado de aventura, de descoberta e de estar em casa. Portanto, não me vem o lado não vem o lado afinal, isto não me estou a posicionar bem. Não, vem como se eu já estivesse no comboio a andar e é muito engraçado. Portanto, o pensar no território ajuda. Uma pergunta, Ângela. Tu conseguiste ver tu a relacionar-te com pessoas? É isso, é que isto é tudo, portanto, quando eu falo em textos ou em imagens ou multimédia ou comunicação, são pessoas que eu conheço que, quer dizer, são interações, mas é como se eu tivesse focada na tarefa e não portanto, há ali um fluxo e quando eu conecto com esse fluxo, faz-me sentir viva. Ok. E quero notar que mesmo quando tu disseste a pessoa que está por detrás do texto ou da multimédia, e tu conectas é com o fluxo que está aí. Também teres isso presente em ti, da forma como tu te conectas com o teu sistema. Ok?
Grato. Mariana, queres partilhar? Ahm, sim, eu não vi as coisas, não sei se percebi muito bem, mas o que eu vi foi os grupos de entidades, de cidadãos, que podem eventualmente fazer parte do todo. E interrelacionar-se com o core group, portanto, o grupo de trabalho em que eu estou inserida agora. Olha, E o que eu escrevi foi abordar com curiosidade, portanto, abordar essas pessoas, sejam entidades públicas como a Câmara ou as juntas de freguesia, sejam produtores que ainda não estão, e nem sei se vão estar alguma vez, conectados com esta nova realidade mais regenerativa, sejam cidadãos comuns que ainda não sabem muito bem o que é isso de ser consumidor numa sociedade mais de prosumidores do que de consumidores. Pronto, abordar todas as pessoas com curiosidade, comunicar sempre com abertura e perseverar nessa relação, portanto, não desistir. O que eu vi foi isso, foi não só eu disponível para, enquanto membro do grupo, enquanto peça do puzzle, enquanto nó do círculo, me relacionar com essas pessoas assim, como vejo também o grupo a relacionar-se assim com as pessoas externamente. Portanto, vejo isto não só como uma reflexão minha interna, mas consigo ver o grupo num estágio de conexão que eu acredito que estamos a caminhar para lá, a fazer isto como um todo. Não sei se foi isto que se pretendia com esta atividade. Grato, Mariana. Grato. Grato. A proposta é tu veres a sessão dos sistemas aninhados do dia 16 de novembro, onde vai mais fundo dentro deste contexto. E sim, fizeste a tua primeira reflexão, Gil. O meu está a dizer que temos 9 minutos. Grato. E uma das coisas que nós tivemos aqui a ver foi... não está a passar um slide aqui. É esta diferença entre a consideração externa e a consideração interna. Vamos começar pelo lado direito. Muitas vezes a consideração interna está a nós vermos o mundo ou vermos o outro apegado ao nosso estado subjetivo, aos preconceitos e àquilo que eu quero, ok? Aquilo que é confortável para mim, eu projeto fora no outro e quero que o outro faça a mesma coisa que eu vejo ou vá na mesma direção. E este estado de consideração interna, ou seja, eu estar a trabalhar com o outro, mas considerando-me apenas a mim, faz-me querer viver externamente as minhas fantasias internas. Ok? E eu não me relaciono com o outro com quem o outro é, mas com quem eu gostaria que o outro fosse e que o outro fizesse e afins. Ok? Enquanto a consideração externa que nós usamos no desenho e na implementação de uma ação é conseguir ver o outro por quem o outro é. E eu conseguir colocar-me por aquilo que ele diz, pela forma como ele age, ou seja, eu conseguir ver, por exemplo, os mapas mentais que a outra pessoa tem. De onde é que ela está a agir, de como é que ela reage. E conhecer a pessoa e entender a essência que essa pessoa está a querer trazer na relação comigo ou com o grupo. E eu poder nutrir isso. Ou seja, sem sair do meu centro, eu tenho o inner locus of control, mas estou a fazer consideração externa àquela pessoa ou àquelas entidades. Marco. E aqui é importante distinguir que eu não estou a tentar mudar. Quando eu estou a tentar mudar a outra pessoa, eu estou a internal considering. Isso. Esta é uma conversa de cultura para cultura, onde eu estou na minha cultura, o outro está na cultura dele e eu não estou a tentar mudar a cultura dele. Eu estou a tentar comunicar, estabelecer pontos com a cultura dele e fazer qualquer coisa em conjunto. E isso eu ponho
eu começo a considerar externamente, lidando comigo, tanto como o Gil dizia, com o meu internal locus of control. Sim, Em e que pode... possibility management, nós temos uma distinção para isto. O internal considering é o low drama e o external considering é o high drama. Devemos noutra sessão de falar sobre este tipo de distinções, mas é desta natureza que nós estamos a falar. Exato, Marco. E o external considering não é só do nós para com os outros e nós vemos o outro, nós estamos a poder apoiar o outro, mas também vice-versa. Aquela pessoa está a ver algo que eu não consigo ver e ela está-me a trazer algo e eu não consigo estar a perceber, mas eu vejo que ela está assente, traz evidências, eu noto que ela está a identificar vários resultados daquilo que eu faço. E é esta consideração externa de eu tentar me ver como se fosse, largando a minha consideração externa, que eu estou bem, etc., como é que é eu deixar o olhar do outro entrar e eu abrir-me, desfazer-me? Portanto, a consideração externa tem também este outro lado que reverte sobre nós. E não é sempre que pode cair naquela eu estou cá para te ajudar e vejo como é que tu estás. Não. A consideração externa tem também o outro lado. E gostava de agora nós em formato também de check-out, né? Do que é que... Não sei se agora há mais, eu não sei se senti mais um. Isso. Eu se calhar vou tirar aqui. De como é que esta também distinção do external considering e internal considering, a consideração externa e interna, está em vós, mas agora em formato também de check-out de o que é que está vivo em vós durante esta sessão. Ângela? É a prática, é aquilo que se estava a dizer, porque uma coisa é aprender, integrar e experimentar uma vez, outra coisa é praticar, é como o ginásio, é isso. Também gostava de acrescentar, como pergunta no fecho deste, como é que esta sessão mudou? O que é que mudou em vós com esta sessão? Graças, Marta. Queres pegar, Ângela? É o vício, é vontade de mais, é importante para mim estar aqui, portanto muda no sentido de eu entro a olhar para uma situação e a sentir-me desamparada, desanimada, crise existencial, perdida, confusa, sem poder explicar, e quando se conecta com o lado do fluxo, com o lado do que está vivo, diz, afinal isto não é assim tão mau, não sei o que é que estás, portanto é experimentar, portanto viver esse lado que nos faz sentir na tal aventura. Grato, Ângela. Grato. Eu saio, sim, noto o meu crescimento no external considering ao longo do tempo e hoje tornou-se mais evidente com este Game World, como é aqui presente entre nós, Gil, no nosso Game World, até mais RT. E o que ficou mais sublinhado em mim no final desta sessão, na minha transformação, é eu estar a encontrar pontos entre estes game worlds, estar a aumentar o meu grau de filigrama, o meu grau de resolução entre as diferentes distinções. E, por exemplo, hoje, se fosse desenhar esta sessão, não fazia a parte de external considering agora, teria feito com o self-observation e com o noticing juntos, com o internal e external locus control. Portanto, começa a notar mais esta resolução em mim, esta capacidade de ver as pontes entre os vários game worlds e como é que eles se estruturam, como é que eles têm qualquer coisa para oferecer ao conjunto. Portanto, sinto essa evolução em mim. É como me transformou esta sessão. Prato. Eu também me senti a crescer no sentido de, ou seja, no início da sessão não fazia a mínima ideia o que é que vocês iam falar. Portanto, fiquei bastante surpresa com a evolução da sessão e senti que consolidei algumas coisas que já trazia em mim, mas que estavam ainda muito timidamente a tentar florescer. E agradeço-vos por isso, pelo cutucar da minha própria curiosidade. E é isso, continuar, perseverar na curiosidade. Obrigada. Grato, Mariana. Grato, Mariana.
Ao preparar esta sessão, por exemplo, notei que o Internal Locus of Control e o External Locus of Control, que eu tinha estudado no desenvolvimento regenerativo, ganhou profundidade com a prática de Possibility Management e de ter feito o Expand the Box e se relacionar com o mapa da vítima e da história responsável, notei uau, ok, tenho isto dentro de mim e noto que a minha energia muda muito quando estou em external considering, ou seja, a servir o espaço. Parece que a minha presença aumenta, eu tenho clareza, falo de uma forma sucinta, a terra e está ok. E noto que quando alguém diz algo, ou fico estressado com o tempo, ou etc., e algo que me toca, entro em internal considering de como é que é isto para mim, ou, eu podia ter feito assim, agora quando partilhaste, Marco, do self-observation, como é que é, e noto que perco energia, perco conexão com o espaço, e entro mais neste espaço de imaginação, fantasia, dentro. Então noto, também posso medir isso pela minha energia e pela minha conexão com o espaço, a forma de estar a ver isto do high drama, também falaste, e do low drama, mas do external considering. Grato. Grato, Gil. Grato, Mariana. Grato, Ângela. E até já. Até já. Até já. Grato por terem vindo.